Meire como nossa palestrante, né? A gente sempre recebeu com muito carinho no coração como mãe, né? E hoje ela vem compartilhar muito do que ela vive, muito conhecimento, e é uma alegria muito grande, uma honra nossa ouvir você, tá? E depois o doutor também vai se apresentar, e aí vocês fazem da forma que vocês acharem melhor. Sejam muito bem-vindos mesmo. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Sou Meire, mãe de Samuel. Sou uma mulher de estatura média, pele branca, cabelos castanhos claros, uso óculos de armação marrom, blusa branca e calça verde. Essa autodescrição é parte da inclusão, da acessibilidade, né, que a gente faz justamente para permitir que cada pessoa nos entenda à sua maneira, e principalmente aquelas pessoas que têm deficiência visual, com dificuldade mesmo de estar vendo a pessoa que está falando. É uma alegria muito grande estar aqui, né, Marisa? A gente está aqui há 4 anos. Eu cheguei aqui para a Marisa falando: eu só quero que meu filho não saia chorando todos os dias. E às vezes que ele sai chorando, foi um bem pontual e que a gente não tinha controle sobre a situação. Então, eu e minha família, nós somos muito gratos. E assim, não só a família, os amigos, a comunidade de Samuel é muito grata a essa escola, essa instituição, a cada pessoa que está aqui. O estar aqui é mais uma honra para mim, para minha família, assim, inexplicável mesmo, estar podendo compartilhar com vocês um pouco do que a gente vive em casa. Tem um endereço que é aqui bem pertinho, que Samuel fica vendo da janela. A gente brinca que levar o conhecimento, né, levar o que é a neurodiversidade, o que é o transtorno do espectro autista, o que é o transtorno de processamento sensorial. Está o Google aí, está o chat GPT, né, todo mundo acessa, tem aí o conhecimento técnico e teórico. Mas conhecer o que passa lá em casa, no José Fernandino, é só a fachada. Ninguém vai saber o que está lá dentro. Muitas vezes eu trago para vocês, né, professores que convivem mais, partilha com a gente do que a gente vive, e vocês vivem também isso com a gente. Mas nem todos e nem todo lugar é assim. Então, voltar um pouquinho atrás para que vocês entenderem um pouquinho mais de como é a história de Samuel, a história de Meire, a história de conhecer o Otávio, né, de estar nessa caminhada. Nós somos aqui, tudo bem? Nós somos de Oliveira, mas nós morávamos há 10 anos em Aracaju, antes de vir para cá, em 2019. E tem uma frase do Luiz Fernando Veríssimo que eu gosto muito, que ele fala: quando a gente acha que tem todas as respostas, a vida vem e muda todas as perguntas. Então, bem assim foi com a gente, porque lá em Aracaju eu tinha uma vida dentro da previsibilidade. Saía de manhã para trabalhar, ficava com os meninos, levava para a escola, chegava à tarde, à noite vinha férias 2, 3 vezes, finais de semana, festinhas dos coleguinhas, tudo bem, tudo certo. Daí, quando o Samuel estava próximo dos 2 anos, vieram as primeiras perguntas diferentes, né? Veio a regressão do neurodesenvolvimento, em que ele parou de falar as palavras, começou a ter buscas e a versão sensorial, algumas coisas que não apresentava, e vieram muitas perguntas. E aí eu não tive escolha. A minha escolha foi buscar as respostas. E onde? Com que médico que vai me ajudar? Que escola que vai me receber? Que terapeuta que vai me orientar? Quem que vai me acolher? E tanto no meio, né, na sociedade, quanto na família, nesses meios, a gente encontra apoio. Sim, graças a Deus. Mas a gente encontra muito assim. Talvez hoje eu consiga olhar para trás e enxergar de pontapé para gente, para eu buscar ainda mais, né, conhecimento, para cuidar melhor do meu filho, por uma resposta do tipo de um terapeuta: é só paliativo. Mas eu não aceitei que é só um paliativo. Menino de 4 anos, né, por uma intervenção, ela fala que não tem prognóstico. Mesmo que seja, todo mundo é capaz de ter um desenvolvimento, de ter uma evolução no tratamento. E aí foi a partir daí que eu também comecei a fazer o curso, né, graduação de terapia ocupacional, e buscar mais informação e não aceitar. E daí a gente simplesmente não levou mais a esse terapeuta e estão outras opções para a gente caminhar junto. E cada dia eu venho com uma pergunta nova, né, uma pergunta nova, tia Patrícia, né? E aí, né, tá assim em casa, tá aqui assim também? Nós, na terapia, a gente tenta linkar as informações de todos os lugares
tentar fazer com que Samuel possa desenvolver. Eu falo que Samuel bem, né, a comunidade está bem, né, porque ele estando regulado, modulado, a gente consegue fluir melhor em tudo. Mas temos muitas situações assim, em escola mesmo, né, quando a gente, antes de vir por cá, Samuel realmente saiu todos os dias chorando. Eu não tinha quem ficasse com ele na escola. Tinha dias que era coordenadora, tinha dias que era auxiliar de serviço, tinha dia que era porteiro, tinha dia que era outro professor. Então não tinha com quem ficasse, não tinha uma referência, ele criava vínculo, né? Então, só que a culpa era dele, né? Que não se adaptava. E a gente sabe que não é por aí. E nessa caminhada a gente aprende assim, vai buscando, vai entendendo um novo dialeto, né? Coisas que às vezes a gente, por falta de conhecer, na ignorância, não falta do saber mesmo, né? A gente julga a criança. A criança está correndo para lá e para cá, a gente não sabe que é uma busca sensorial, uma fuga. A criança não consegue ficar na sala, a gente não entende que pode ser uma transtorno, né, do processamento auditivo central. A criança não quer comer direito no lanche da escola, no lanche que traz. É porque é frescura, porque é mimada, porque ela tem uma seletividade alimentar. Então, são vários termos que a gente vai aprendendo, várias siglas, é um dialeto, né? Que é um glossário à parte. Né? Não tem que ter vergonha de questionar o que é essa sigla. Mãe, professora, aluno, pessoal da faxina, da cozinha, não entendeu? Pergunta. Não existe pergunta errada, não. Vocês já devem ter falado tanto isso com os alunos, não tem pergunta boba, pergunta. Porque por não entender uma sigla, você pode excluir uma pessoa. Quando a gente fala, né, de inclusão, a gente sugere uma exclusão, né? Porque esse menino precisa ser incluído, ele está sendo excluído. Porque a gente fala muito, né, Otávio, na nossa caminhada aí que a gente está fazendo, é acolher. Que aqui na escola a gente sabe que vocês fazem isso, né? Eu falo de levanta bandeira, né, de como vocês fazem esse acolhimento, não só da criança, como da família, e faz essa troca e acolhe ideia, acolhe propostas, discute junto. Isso, assim, gente, para a comunidade atípica, que também é um termo que a gente fala, porque a gente precisa falar, é muito conforto, porque meu filho passa aqui de 1 às 5, ele passa mais tempo com vocês que comigo. Porque eu trabalho de manhã, vou para o estágio, ele está na escola, quando eu chego eu tenho praticamente ele dormir. Talvez vocês vão saber mais, né, do dia dele do que eu. E eu preciso de tudo isso de vocês. Aquela agenda que vocês fizeram já de bordo, eu levo para onde eu vou. Porque aquilo ali para mim, principalmente Samuel, que ainda não consegue ter essa comunicação funcional, eu marco lá como que ele veio, né, como que ele dormiu bem, não dormiu, desorganizou de manhã, porque vocês precisam saber como que vai receber Samuel, né, se vai dar mais demanda, se não vai, como é que ele está, como é que ele está. Mas para mim é muito importante saber como que ele passou aqui a tarde inteira. Se ele comeu, se ele não comeu, se ele fez xixi, se ele desorganizou, eu sei mais ou menos como é que vai ser a noite. Não tem regra, mas tem um norte ali, né? O que aconteceu de dia, como é que vai ser o final do dia dele. E aí, nessa caminhada toda, vou contar para vocês algumas situações que a gente passou, que vocês podem ter presenciado, mas vivenciar, né? Então, a gente estava em Goiânia, numa cafeteria lá, depois que a gente tinha, na época a gente fazia intervenções lá, estava lotada, cheia. Samuel estava com 6 anos. Nós lanchamos e o pessoal do lado saiu e deixou um copinho com água com gás. Que vem, né, com café expresso. Samuel não tem filtro, faz parte do espectro, está trabalhando, mas por enquanto não tem filtro, não tem controle inibitório, né? Enfim, para pegar um copinho de água com gás. Aí ele, filha, essa não pode, essa é de outra pessoa, o papai vai buscar, fica aqui. Pra quê? Começa a desorganizar. Lotada a cafeteria. Ninguém veio ajudar. Silvestre foi e comprou água, e o Samuel estava bem desorganizado. Pedro virou para mim e falou, mamãe e papai não tem preferência? Eu, filho, tem. Ninguém ofereceu lugar. Aí Pedro foi lá, até o segurança, até o vigia, a pessoa na portaria. Meu irmão é autista, meu pai tem preferência, aí sim, deixaram passar. Mas todas as pessoas olhando e ninguém está ajudando, no sentido de acolher mesmo, não é fazer, resolver, pegar e colocar no colo e abraçar, mas acolher, oferecer alguma ajuda que naquele momento, para
com 2 meninos, era assim, eu não tinha o que fazer. Era tentar conter, mas né, grande já. Por outro lado, a gente vai... a questão dos direitos também, né? Da questão da isenção de imposto. A gente foi até uma concessionária, tem informação dos veículos, enfim, né? Quando a gente falou que é PCD e tudo, tem aquele ali. Quer dizer, né? Se quiser aquele, né? A gente não tem outra opção. Na família também não é fácil, né? A gente tem situações que entende mais na COD, né? E a gente vai passando por muitos percalços. Mas eu tenho certeza, assim, que nessa caminhada eu olho para o Samuel e falo que ele veio para, com certeza, para eu cumprir um propósito diferente, que eu vim descobrir, acho que esse ano com o Otávio, né? Eu me contava 44 anos calado, e aí o Otávio me chama para a gente fazer uma partilha, né? E eu falei, quem sabe? É com a minha experiência de vida, com a minha vivência com Samuel, com a minha vivência com a neurodiversidade, que eu vou deixar de ser, vou ser bancária e uma pessoa que compartilha a vida que eu nunca imaginei que estaria aqui compartilhando. E na época de escola, quando falava que era prova oral, apresentar trabalho na frente, gente, pelo amor de Deus, e estar aqui para mim é um desafio estar aqui falando com vocês. Mas é muito gratificante, principalmente vocês estarem abertas a nos acolher, a nos ouvir, a buscar um pouco mais, né, do conhecimento, nesse sentido da prática mesmo, do dia a dia, ali, de olhar para a criança e para a família daquela criança e não julgar. Ei, hoje não tomou remédio. O remédio, muitas vezes, é só o remédio. Tem muita coisa antes do remédio. Tem muitas questões, tanto da família, né, do ambiente familiar, das questões das terapias, muitas coisas que o remédio ali, assim, ele vai ajudar, mas ele não soluciona, não é mágico. Então, assim, não é perguntar, não é falar não tomou remédio, ou não mudou o remédio, ou mudou a dose, enfim. Não é só sobre isso. E conheci o Otávio no final do ano passado, e a gente marcou um horário com o Samuel, e o Samuel chegou lá já querendo, né, explorar todo o consultório. E eu tudo certo. Eu liguei com o Otávio, tá com limite. Porque o que eu mais busco pro meu filho, você sabe aqui, é independência e autonomia. E se eu não praticar isso em casa, nos ambientes que eu tiver oportunidade, eu não vou conseguir. Então, na casa da avó, nos aniversários em casa, que vai. Quero pegar um bolo antes da hora, docinhos da hora. Não faz, senão que as meninas da escola me matam. Elas estão fazendo isso aqui pro Samuel não pegar o bolo da fruta na hora. Não pode fazer isso. O bolo da fruta, né? Então, assim, tudo que eu tenho oportunidade, se ele está bem, se eu vejo que ele está num momento bem, ele vai esperar na fila do sorvete. Ele vai pegar o dinheirinho, né, Tiago, que a gente está treinando comprar o picolé aqui. Foi sábado, acho que a gente foi lá na verdade. Eu estava com o cartão, paga seu sorvete. Espera, paga. Porque em outro momento ele não vai ter condição de fazer isso. Aí sim, eu mesma vou e compro. Mas enquanto eu tenho, eu falo que eu sou mais ou menos uma mãe fora de rota nesse sentido, mas eu penso nele lá na frente. Se eu pensar nele hoje, eu vou fazer tudo por ele. E eu fazer tudo por ele hoje, eu estou fazendo, assim, eu, na minha visão, estou fazendo errado. Eu estou fazendo algo que ele pode fazer e ele não vai crescer, amadurecer. E eu digo, vai menino, vai tomar seu banho sozinho, eu tenho outra coisa para fazer, nesse sentido mesmo de brincar, de querer que ele desenvolva dentro, lógico, das limitações, das capacidades, mas dentro das potencialidades. A gente olha, sim, o que tem de prejuízo, o que tem de atraso. Eu preciso olhar para isso, para a gente também ter uma direção, ter um objetivo de onde a gente precisa trabalhar. Mas eu preciso olhar também o que ele faz de legal, o que ele faz de bom, o que ele é capaz de fazer melhor, até mesmo que outras crianças. Né? Eu brinco, tanto que ele pula, tanto que ele, né, tem a questão motora boa, eu brinco que eu vou fazer um vídeo e vou marcar lá a academia de ginástica, me financia aí, né? Porque quem sabe pode ser uma habilidade que ele tenha e no esporte, e a gente ter esse olhar
Mas é muito nesse sentido mesmo, de vivenciar. A gente tem que não tá bem, tá tudo bem, não tá bem. Não adianta eu querer segurar o mundo nas costas, que eu não vou conseguir, não vou suportar. Eu preciso, né, da rede de apoio em quem está próximo de mim. Né, já vi aqui uma vez que a pessoa é não do dever de casa, não. Aquela frustração. Né? Eu vou chegar em casa, eu vou querer fazer, vou querer que ele faça, eu não vou conseguir sentar com ele 5 minutos para poder fazer o dever de casa. Eu preciso ter essa crítica mesmo, né? De saber o meu limite com ele, o meu limite em casa. Tem dia que está tudo bem, tem dia que não está. Tem dia que ele sai de costas, né, da escola com a mochila nas costas, tem dia que ele sai descalço. Oscila muito, faz parte do período de Samuel. E é nessa oscilação que a gente vai aprendendo, vai vivendo, vai trocando ideia, vai conhecendo novas pessoas e tentando fazer uma rede para somar mesmo, né? E conseguir construir esse futuro de Samuel, mas ao mesmo tempo eu estou construindo uma nova história para mim, uma nova história para minha família, né? Porque eu tenho o Pedro, o irmão mais velho. Pedro não pode ser só o irmão de Samuel, né? Tem meu esposo, então nesse sentido eu preciso dividir Pedro com Silvestre. Então tem dias que Silvestre leva no jogo, tem dias que eu levo no cinema, agora eu não levo mais, que é 15 anos, né? Só deixo na porta quando vai de Uber, mas até então era assim. E assim, dividir, ter com quem deixar os 2 meninos, né, com alguém, porque eu também posso sair com meu esposo, que agora que a gente está começando, né, a ter condições de deixá-lo com alguém que seja minimamente para sair, porque além de mãe do Samuel, ou também mãe do Samuel, né, tenho emprego, tenho que cumprir minha jornada de trabalho, tenho meus compromissos da faculdade, sou mãe, tenho amizades, né, tenho alguém para fazer, tenho um dentista para ir. Então, se eu ficar só com Samuel e não cuidar de mim também, aí Samuel não fica bem. Teve um médico que me disse, você vai ficar bem quando Samuel ficar bem. Naquele momento eu acreditei. Só que agora eu entendo que é muito diferente. Samuel só vai ficar bem se eu estiver bem. Então, do meados do ano para cá, a gente começou uma consultoria com... Já queria acompanhar mais aqui. Com um rapaz que ele é psicomotricista, bem na psicanálise, então a gente tem trabalhado isso, a relação minha, de Silvestre, Pedro e Samuel em casa. Então, o nosso posicionamento com ele, para que a gente mude frente a que ele não consegue fazer sozinho. Então, ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente se sente melhor, se sente mais capaz, mais confortável. E eu brincava assim, acho que a maioria já sabe, né? Infelizmente já teve muitas crises de agressividade em casa, todos comigo. E eu comecei a me perguntar por que comigo, só comigo. Então o erro está comigo. Então se o erro está comigo, eu preciso entender que ou eu estou fazendo algo errado, ou eu não estou fazendo, ou eu preciso mudar a rota. E é a partir desse momento que eu comecei a mudar a rota, buscando minhas orientações, eu vejo muito isso assim, de indignar diante das situações e não acomodar. Se eu acomodar, vai ficar tudo acomodado, porque a mulher realmente é a referência do lado, né? Então, a partir do momento que eu comecei a me indignar e buscar se sou eu, se é comigo, onde eu posso estar sobrando, faltando, passando. E aí começou a mudar e a gente já teve alguns reflexos, inclusive até aqui, né? No dia a dia dele. E a partir daí eu me sinto melhor, ele vai se sentindo melhor e a gente vai caminhando. Mas a inclusão realmente é um desafio diário. Aqui a gente está privilegiado está no meio, né, que realmente acolhe o que não acontece lá fora, né, dentro dessas situações que eu já relatei. O Otávio do consultório tem N relatos também, né, Otávio, de infelizmente. E independente da condição, né, de ser neurodivergente, de não ser, de ter um diagnóstico, de não ter, é todo mundo ser humano. E o que diferencia um do outro, realmente, o que diferencia a gente das outras espécies é essa capacidade de se relacionar, né, do humano. Então, importa muito o humano do ser humano. Né,
tem que acolher a criança neurotípica, mas a gente tem que se acolher, né? Entre vocês, em casa, entre a família, os amigos. Quando isso acontece, as coisas fluem. Quando a gente, antes de perguntar, né, se mudou o remédio, se tomou remédio, se não tomou remédio, mas perguntar, o que aconteceu hoje com você que você está assim? Me dá um abraço. Um abraço, né? São dois corações que se encontram e realmente tem um poder de cura, né? De acalmar. Mas a minha caminhada, a minha família, nesses últimos anos, 2019, que a gente teve diagnóstico, é nessa rota mais ou menos, dentro de altos e baixos. Agora a gente pode falar que está numa maré mansa, numa fase boa, que Deus consegue. Amém. Né? E agora a gente já está começando a ouvir primeiras palavras de Samuel, começando a conseguir sair com de casa, né, de uma forma mais tranquila. A gente vai ter julgamento, sim. A gente já faz muitos filtros de onde levar, onde não levar, seja em lugar, né, espaço público ou mesmo em família, porque a gente também precisa preservar de julgamento, nem julgamento, de olhares, né, maldosos, de críticas, porque é um serzinho ali que ele não tem filtro, né? Ele não tem. Ele vai chegar, chegou, passa lá mesmo na barba, faz carinho, faz assim na tatuagem, não é todo mundo, é um ou outro que vai aceitar, né? Então, pergunta se pode, Samuel, pergunta se pode fazer isso, porque com o tio pode, com esse tio pode, com o outro não pode. A gente já teve situação em elevador de 20 andares, nunca viu, vai lá fazer carinho na barba do senhor. E aí, meu filho, pergunta o nome, pergunta o nome primeiro, pergunta fazer o carinho. E aí a gente aprende a ficar sem vergonha, gente. A gente foi na Serra aqui outro dia, e eu falo que o que é típico para muitas pessoas, para as crianças, né, para mim, assim, foi o máximo. As crianças soltando pipa, Samuel vira pro pai, aponta, olha pra pipa. Pronto, vai morrer. Me dá uma pipa que esse menino solta. Fica sem vergonha. Eu perguntei para o menino, essa pipa é sua? Você nunca soltou pipa. Deixa ele soltar a pipa. Deixa ele soltar. Soltou, pronto, fez. Né? Assim, para mim tem muita coisa antes da pipa, né? Que ele chegou até essa atitude da pipa. Então tem, as pessoas estão lá deitadas, né, na toalha, também chega assim, deitar no travesseiro. Como se fosse em casa. Graças a Deus, assim, por várias vezes a gente pega pessoas que estão de boa, mas a gente pega pessoas também que olham torto. Tudo é nesse sentido que a gente precisa tentar buscar conduzir, controlar e o tempo inteiro em alerta. E aí realmente é cansativo, é desgastante, mas eu preciso ter tudo isso agora. O Otávio perguntou uma vez se eu tinha medo, né, de quando eu morrer, o que vai ser de Samuel. Eu não tenho medo, porque não cabe a mim, cabe a Deus. Enquanto eu estiver aqui, cabe a mim fazer um presente melhor para buscar um futuro melhor para ele. Aí sim, cabe a mim, mas medo lá, assim, que não vou estar aqui mais. Não vai, né, ser assim. Então, pense nisso, que eu vou gastar minha energia agora, pensando que lá na frente ele vai. Antes de deitar na toalha com a pessoa que nunca viu na vida, pelo menos dá um bom dia, boa tarde, perguntar se pode sentar perto. Né? Então, gente, é bem isso a nossa vivência, é um pouco, né, do que a gente tem vivido e buscado nessa caminhada. Mais uma vez, gratidão pela escola que é, pela equipe que é, por acolher, né, por conduzir as crianças, independente de condição. Obrigada, Luiz. Se você me permite só uma adenda de avanço mil que ele teve, uma situação que marcou muito, né? Foi ele entrar na cozinha, abrir a geladeira e pegar. Sim. E a gente treinando ele, fecha a geladeira, devolve pro colégio, você vai pedir. E a Marli assim comigo de dó, Marli, ele tem que pedir. E depois disso ele trouxe o dinheiro, ele pega o dinheirinho, chega lá, dá. Aí ela pergunta, Marli, o que é? O que é esse moleque? Colé. Então, ele já não abre mais
faz, ele sabe que ele precisa pedir, ele entendeu. Isso, pra mim, eu chorei, né? Eu choro. Mas assim, é porque é emocionante ver essas coisas acontecendo. E como consegue transferir para os outros ambientes, que é justamente o que eu estou falando aqui, de pensar lá na frente, na autonomia e independência dele. Ele consegue ir até o caixa lá do McDonald's para pôr o cartãozinho para pagar o picolé dele. Ao invés de sair e pegar o da pessoa na rua já o refrigerante. E quando Às vezes pode estar, eu passo agora para o Otávio. Boa tarde, gente. Tudo bem? Gente, vou me apresentar, como a mãe fez. Sou o Otávio. Eu gosto até de falar que eu estou Otávio. 1,68 m, 87 kg, pele clara, cabelo curto. Calça jeans, uma blusa branca com uma frase. E essa blusa foi de uma palestra que a gente fez, que eu detesto o nome de palestra. Palestra da distância. É um bate-papo, a gente tem que estar entre amigos. Que é acolha-me com amor. Acolha-me com amor em seu olhar e permita-nos, aos poucos, voar. E eu queria muito agradecer por estar aqui. Nele me ajuda com o horário, porque você sabe que se dá palco a gente vira à noite. Mas eu quero muito agradecer. Estou me sentindo muito honrado, muito privilegiado de estar aqui, com o reverendo Leandro aqui, que fez o culto da minha formatura em odontologia há uns 8 anos atrás. Já estive lá algumas vezes. Ele sabe um pouco da minha história. Eu me sinto muito honrado por estar aqui por 2 motivos. Primeiro, na minha história, quando eu fiz odonto, eu nunca quis ir para odontopediatria. Vocês estão loucos? Pediatria? Que vai fazer exorcismo na cadeira. Tô fora, isso não é para mim não. E aí, o moço lá em cima, ele é mais sábio que a gente, né? A gente faz plano e Deus dá risada. Depois que a gente vai entender o porquê que era, qual que era o propósito. Uma professora chegou para mim numa turma de PNE, que eu odeio esse nome, paciente com necessidade especial. Vamos parar de rotular. Infelizmente é importante dar nome de típico, de atípico, mas o que o Samuel é? Uma criança. O que os outros meninos são? Criança. Marisa tem dificuldade, o reverendo tem, eu tenho, o Meire tem, todo mundo tem. Alguns mais, outros menos. E aí essa professora chegou nessa clínica para mim e falou, você tem fé? Falei, tenho. Tenho sim, por quê? Vai para o canto da sala, o pior aluno, o pior paciente é seu. Que doeu no dia, né? E eu sempre fui muito sincero, daqui a pouco vocês vão entender porque eu chego a ser sincericida às vezes. Aí eu desci, eram 3 andares, eu fui lá para a recepção, o mundo estava lá com a mão na boca, movimento repetitivo, boca suja de sangue, a mãe é da educação, e eu virei para a mãe e falei, mãe, claro que eu ia falar com a professora do jeito que ela tinha falado e não foi por mal que ela falou. Você imagina, a primeira clínica de PNE, que é desespero, todo mundo com cara de medo. Falei, mãe, a professora falou comigo que seu filho não é fácil de cuidar. E eu estou disposto a te ajudar no que eu puder, mas eu não sei nem o que é autismo. Não conheço, nunca convivi. Aí ela virou para mim e falou, Otávio, eu não te peço para fazer nada, eu só peço para não me abandonar, não desistir de mim. Que vocês têm aqui crianças atípicas, vamos usar esse termo, não tem outro jeito, mães atípicas, famílias atípicas. Talvez vocês são e nem saibam. E aí eu falei com ela, tudo bem, então vamos caminhar junto. Esse menino demorou 6 meses para sentar na cadeira. E no dia que ele sentou, foram 3 andares de bunda. Põe um brinquedo no degrau, bate a bunda, outro degrau, bate a bunda, de dar calo, gente. E aí esse menino mudou minha vida. Mudou minha vida. E assim, eu fui apaixonando pela pediatria e pela pediatria atípica. Pra vocês terem ideia, o nível da paixão, estou indo para 8 anos de formado. Meu consultório meio conheceu o outro, um consultório simples, desse tamanhozinho, mas com muito carinho. E é muito difícil a gente trabalhar igual vocês trabalham, tá? Eu atendo de 10 a 15 pacientes por dia. E eu gosto de deixar muito claro, eu não faço esses movimentos, essas palestras para arrumar paciente não, tá? Minha agenda tá cheia. Isso aqui, o reverendo sabe, quando ele sentiu o chamado dele, é missão, é sacerdócio. Não faço questão de nem um centavo por isso. Quando alguma instituição fala assim, quero pagar, e eu tenho feito palestras na Petrobras, na Renault, em empresas grandes, fala, você quer? Então,
faz o seguinte, olha o que seu coração acha que eu mereço e pague em cesta básica para a instituição que vocês receberem. E às vezes eu preciso viajar, pagar passagem sem cobrar um centavo, sai do meu bolso. Então é missão, é um sacerdócio. E aí eu montei meu consultório e comecei a trabalhar com criança atípica, com criança. No princípio a gente faz dentadura, cirurgia. Hoje, graças a Deus, eu não mexo mais com prótese. A endo deixa para o Rafael, ele é fantástico nisso, mas eu não quero aquele negócio e realmente admiro muito o trabalho dele. Na segunda-feira eu mudei de consultório. Eu dei uma de doido. Eu larguei um consultório desse tamanhozinho e montei uma clínica para um dentista só. Porque eu quero uma sala sensorial, tem uma brinquedoteca, tem uma recepção. Agora já estou... acabar de pagar, né, gente? Mas já está no projeto Jardim Sensorial, que vai ter o piso de areia, o piso de madeira, aquela coisa toda. Mas por que eu estou falando que é um privilégio estar aqui? Porque eu caí nesse mundo de paraquedas. Paraquedas pelos nossos olhos, foi Deus que quis. E eu tenho escutado muito de vocês. Muito, muito, muito. Então, foi a hora que eu te falei, não, vocês estão virando referência. Eu adorei sua posição, Marisa. Você falou na hora, não, nós já somos. E tá certo. Galinha que bota tem que cantar, porque senão o outro assume o ovo. Então, eu amei essa postura sua. Exatamente. Então, é um privilégio por eu estar na escola que eu escutei da Meire. Perfeito foi Jesus. Lá ainda não é perfeito, mas lá é a única escola da cidade que eu tenho visto um acolhimento real. E eu rodo todas as escolas da cidade. Então, para mim, muito honrado por estar aqui, nessa escola que para mim é melhor. E o segundo motivo de estar mais honrado, eu já fiz palestras em várias escolas, mas há um tempo atrás eu procurei uma outra escola que também tem um vínculo religioso. Eu fui bloqueado no telefone, porque eu sou homoafetivo. E vocês abriram esse espaço. E eu tenho certeza que vocês sabiam dessa... E não é opção, é condição. Então, eu tenho certeza que vocês abriram esse espaço. Então, reverendo, eu só posso agradecer, de falar assim, vocês realmente têm seguido o propósito que Jesus deixou pra gente. Ele nunca excluiu, ele nunca condenou. Ele sempre falou, vai e não peque mais. Mas o livre-arbítrio todo mundo teve. Mas aí, contando mais um pouquinho dessa história minha, eu formei, casado, meu pai filho único, albino, adotivo, adotado por um casal de negros. Minha mãe vem de uma família com uma condição muito boa financeiramente, mas muito humilde, comportamental, uma família muito simples, que veio para o Brasil fugindo da Primeira Guerra. E meu pai é de uma família muito humilde financeiramente, mas com o nariz muito alto, a ponto que quando minha mãe foi casar, a minha avó, mãe do meu pai, ela fez mãe assinar um contrato pré-nupcial, que mãe só seria herdeira depois que o primeiro filho nascesse. Herdeira de quê? Quem tinha dinheiro era minha mãe. E aí nasce Otávio, lourinho, bonitinho, aquele cabelinho de anjo cacheado, e minha avó sempre fez questão que eu estudasse nas melhores escolas, que fosse com os filhos dos doutores, que eu tenho pânico desse tal de doutor. Quem me conhece sabe, igual quando você falou assim, não, depois o doutor vai falar, que doutor, gente? O que é que eu sou? Doutor o quê? Todo mundo solta pum, todo mundo morre, todo mundo apodrece. Então, para mim, essa vida, e eu evito muito falar de religião nos meus bate-papos, mas aqui é inevitável sair algumas coisas, mas para mim, essa vida é a parábola dos talentos que Deus nos passou. Cada um recebe o seu. Não aproveita, não. Aproveita ele não, você vai ver. Papai do céu vai pegar e vai deixar com o outro, porque o outro talvez vai conseguir usufruir. Então, eu não sou doutor. Eu só estou, Otávio, que quero fazer alguma diferença nessa vida. Já fiz coisa errada, como vocês também já fizeram. Já vou fazer mais, como vocês também vão acabar acontecendo, porque já não é perfeito. Se fosse, a gente estaria junto com o Papai do céu. Não estaria aqui enfrentando os aprendizados que essa vida nos dá. E não são dificuldades, são aprendizados. Igual quando a Meire conta a história dela, não é mais difícil que a sua, não, Marisa? Não é mais difícil que do reverendo, não. Não é mais difícil que de ninguém. É a dificuldade que cada um dá conta de suportar dentro da sua realidade. E aí eu fui caminhando, e fui trabalhando. E aí fui para a PAI, fiquei 2 anos de voluntário lá uma vez por semana. E por ser casado com outro homem, eu não tenho filho, não tenho sobrinho, minha família acaba em mim. Tanto que hoje é mais ou menos um acordo lá em casa, que na minha ausência é tudo meu marido, na ausência dele é tudo meu, e na ausência dos dois é tudo do papai. Com a condição que o papai não venda. Porque a gente mora num sítio, que é a minha paixão,
que era uma terra limpa, e hoje são 70 mil metros de mata, que eu sei a história de cada árvore, e eu quero que ela seja um centro sensorial. O papai não quer ou quer vender? Não pode. Que doe para outra instituição que faça isso. Só que aí essa vida foi caminhando e eu nesse ponto sou meio desprendido da vida. E aí essa parte da história eu quero contar para vocês, porque eu tenho certeza que vocês passam por isso. Aí eu montei meu consultório, e eu não sou um elefante não, sou pequenininho, mas a gente acaba incomodando. E aí, 3 bambambãs da cidade da minha área me procuraram. Otávio, você atrapalha o comércio da cidade. Falei, olha, deixa eu ser muito prático com vocês. Eu não faço comércio. Eu vivo disso, mas eu não estou aqui por causa disso. Nunca vi caminhão de mudança atrás de caixão e meu caixão não tem gaveta. E eu só vou levar o que eu vivo. E azar, porque eu acabei de montar o consultório e tinha a placa, um letreiro bonitão na frente. Aí eu falei para a engenheira, tira, eu não quero chamar atenção, não quero isso, porque a gente tem que ser discreto. E vocês, na descrição sua, vocês estão fazendo uma diferença gigantesca. Só que a vida, Deus vai mudando a gente. E a minha história é quase aquela do Joseph Klimber. Tira os braços, tira as pernas, e no fim a gente vira um peso de papel, mas a gente ainda acha sentido em ser um peso de papel e tá tudo certo. Não, fala não. É a caixinha, tem lá embaixo uma betoneira, que ela vai rodando e sapateando. E a gente tem que ir se reinventando e se redescobrindo. E aí, há 4 anos atrás, veio a pandemia. E na pandemia, o Covid chegou na minha casa e levou meu pai embora, com 62 anos. Uma pessoa que tinha feito mais de 50 cirurgias de câncer de pele. Eu já tirei 5. Estou com mais um para tirar aqui agora, mas tudo bem. Isso lá em casa para a gente é igual gripe, a gente já está acostumado. E quando o pai estava de alta do Covid, de alta do câncer, o Covid levou ele embora. E foi pavoroso, porque teve um dia que me ligaram do hospital e esqueceram que eu era filho, só acharam que eu era da saúde. Falaram assim, Otávio, reza para seu pai morrer, colocando 3 bolsas de sangue no seu pai e ele sangrou pelo olho. Como filho eu precisava de escutar isso? Não. Meire como mãe, eu tenho que pensar como que eu falo com ela? Tenho. Vocês, como educação, Meire tem que pensar como fala com vocês? Sim. É por ser típico ou ser atípico? Não. Ser humano precisa aprender a ser sincero, com respeito e com consideração. Mas aí meu pai morreu e me deixou a minha avó, que é a minha paixão, que foi a mulher mais sábia que eu consegui conhecer na minha vida. Ela falava que uma mulher nua merece um rei vestido. Porque a mulher sábia consegue edificar qualquer lar. E minha avó foi um exemplo de vida para mim. E foi um exemplo. Negra, de família humilde, mas sempre teve a postura, sempre conseguiu se posicionar. Em qualquer lugar que ela era respeitada. E quando vó faleceu, foi uma das coisas mais difíceis para mim. Na hora da funerária que eles perguntaram o que eu queria, eu falei, eu quero batom vermelho e esmalte Rebu com Gabriela. Ela sempre teve presença, ela vai ser sepultada do jeito que ela queria. Só que nesse meio de caminho, meu pai faleceu e me deixou vó de herança. Com Alzheimer, na cama. E minha avó, que sempre foi muito respeitosa, às vezes eu chegava na cama, ela tirava a roupa, olhava para mim e para minha mãe e falava assim, vão? Aonde, vó? Fazer bobagem comigo? Teve um dia que eu falei, mãe, filma. Porque se vó acontece qualquer coisa, a gente tem que dar uma prova para mostrar no hospital. Tinha hora que ela se beliscava e ela mexia com ela, principalmente parte íntima. Eu falei, mãe, olha só como que a coisa é complicada. E se chega no hospital, mesmo com a filmagem, e a gente com câmera até no quarto dela, não está assim, mas ela está assim que alguém está estimulando. Mas pensa isso quem não vive. É o caso seu. No meu consultório hoje eu tenho câmera com sensor de movimento. Porque se uma criança sair correndo aqui, bateu na maçaneta, se a mãe falar que foi a professora que beliscou, é a palavra de um contra o outro. Então hoje está tão chato que a gente tem que provar até que a gente está certo. E aí nesse meio de caminho tá, meu irmão passa no concurso do TRE, foi embora para Santa Catarina, eu cuidando da minha avó com Alzheimer, minha mãe que era nora assumiu minha avó, e meu marido que trabalhava junto com a MEI no Banco do Brasil, o que ele fez? Passou no concurso na Petrobras. Tem que ir para o Rio de Janeiro sem saber se volta. E aí, gente, eu não consegui lidar muito bem com isso, não. E aí, a gente tirou uma semana de férias e eu fui para Aracaju. Quando eu cheguei em Aracaju, eu não respirava.
Isso está tudo num vídeo lá no YouTube, bem detalhado, depois quem quiser pode olhar e ver. Eu não respirava, só que eu sou tão razão. Eu entrei no banheiro, achei que eu estava infartando, eu estava morrendo. Eu falei, calma, Otávio, a crise do infarto, a dor irradia, só a dor da constitual, cheira florzinha, sopra velhinha, cheira florzinha, sopra velhinha. Sentei lá no chão, liguei o chuveiro, cheira florzinha, sopra velhinha, por fim você cheirava velhinha, soprava florzinha e passou. Não contei nada para Henrique, que é o meu marido. Fui para a praia, aí eu cheguei em Sete Lagoas, procurei psicólogo, psiquiatra, neurologista, neuropsicólogo. Aí eu ainda brinco que eu fui atrás de padre, pastor, pai de santo, que aonde que me mandaram eu fui, que eu atirei para todos os lados. Mas é que eu gritava pedindo socorro. E aí a minha psicóloga, que foi a Luciane Lessa, me encaminhou para Fernanda Marques, neuro, que me mandou para Mariana Cota. E fui fazer meu teste neuropsicológico. 3 meses de teste. Uma tarde por semana. E na hora que acabou, ela falou, preciso de mais 2 sessões. Eu falei, mas por quê? Porque eu estou com dúvida. Falei, agora vai falar que eu sou esquizofrênico. Vai falar que eu tenho mais um monte de crise aí que eu não tenho. Gente, meu laudo são 27 páginas. Se vocês quiserem dar uma olhada nele, depois eu posso mandar. Porque eu acho até interessante a gente trocar essas informações e ser sincero e ser aberto. Meu laudo foi TDAH, superdotação, por isso que ela pediu para refazer. Tinha dado um QI de 141, quando foi refazer foi para 143. Rafael foi da minha sala na graduação, ele pode te confirmar. Rafael chegou, acho que no 3º período, sempre foi um excelente aluno, foi destaque acadêmico. Eu estou desde o 1º período, então, da turma, os 2 únicos que nunca perderam média, eu e Rafael. Desde o 1º período, só eu. Para que eu tinha caderno? Não tinha caderno na faculdade de odonto, não. Eu levava um para rabiscar alguma coisa, mas eu nunca li. Eu sou administrador pelo Cefet MG. Com 22 anos eu estava no Pará, na mina de cobre da Vale, na área financeira, 10 mil profissionais na obra e eu cuidando de 890 milhões. Fiz odonto. Ano passado eu estava fazendo pós em História, Filosofia, Sociologia, Sexualidade Humana. Ontem olhei na internet, achei interessante, gostei, meu marido me apoia em tudo. Aí ele fez a inscrição, a minha e a dele. Começamos em janeiro uma pós em Neurociência na PUC do Rio Grande do Sul, associada ao comportamento humano. E aí eu fui descobrir que nessa doideira toda eu sempre cuidei de pessoas atípicas, eu também era. E meu pai, que tinha fama de ser chato, enjoado, birrento, mimado, porque ele era único, adotivo e albino, ele era um autista sem diagnóstico. E sempre foi rotulado. E aí eu agradeço muito as professoras que eu tive. E uma das coisas mais nobres nessa vida é agradecer. Eu fui aluno de Tia Glorinha no CDC, talvez algumas aqui conheçam. E eu tive a oportunidade, mês passado, no Ramon Lamar, fazer uma homenagem para ela. E eu sempre tive fama de puxar saco. E eu odeio puxar saco. Vocês estão na educação, vocês sabem. Autista puxa saco? Não, chega a ser sincero até demais. Tem hora que a gente machuca sem ver. Tanto que eu falo nas consultas com os pais. Eu sou palpiteiro entre vida e entrão. E eu vou dar palpite dentro da sua casa. E eu quero saber do seu casamento. Porque o seu casamento, eu estou preocupado com ele? Estou nem aí. Mas interfere na vida do seu filho? Interfere. Mas se eu entrar onde não me cabe, me fala que eu vou te pedir desculpa, porque eu fui sem noção, porque meu filtro é furado, ou porque eu vou te explicar por que isso aconteceu, por que eu quis saber disso. Então a gente tem que ser sem mimimi. E aí, gente, nessa brincadeira, quando saiu o diagnóstico, doeu demais. O consultório de Mariana Cota, na época, era lá no meu canto Conviver. Eu peguei o carro, foi uma semana depois do meu aniversário, eu tinha acabado de me dar de presente o carro que eu sonhava, o carro zero, aquela coisa toda. Eu peguei esse carro, estava tudo feliz na minha vida. Eu parei na porta da escola Professor do Sé, eu chorei 40 minutos de solução. Por causa do diagnóstico, não, porque eu sempre tentei ajudar. Hoje, quase 40% dos meus pacientes do consultório são social, com um custo baixo ou quase que nada, ou enfim. E nunca consegui pedir ajuda. Eu tinha nome de puxa-saco, mas eu não era puxa-saco. O que é que eu era? Sempre muito acelerado. E acelerado, acelerado, acelerado. E o que é que as professoras que eu tinha, que foram presentes de Deus na minha vida, fizeram? Ele é acelerado? Se ele acabar primeiro e eu não colocar atividade para ele, ele vai colocar fogo no parquinho. Então eu era o que buscava a folha do mimeógrafo, que eu sou dessa época. Eu era o que apagava o quadro. Eu era o que carregava a bolsa da professora. Então eu era o ajudante da sala sempre.
Eu não era puxa-saco, eu era acelerado. E eu aguentei esse rótulo. Eu tolerei muito desaforo a vida inteira. Você é chato, você quer ser o primeiro a chegar na festa? Não, é porque se eu sou o primeiro a chegar, eu não preciso abraçar todo mundo. E quem chegar que quiser me abraçar, chega. E se eu sou o primeiro a chegar, eu posso ir embora antes. Eu não bebo, nunca fui de bebida. Eu não preciso aguentar tudo em fim de festa, gente. Em fim de festa é um saco. Então, e aí a gente tem que aprender a se posicionar, mas com educação. Eu tenho uma grande amiga que sempre me encheu a paciência com isso. Isso é chato. Henrique quer ficar e você quer ir embora. E não sei o que, Henrique querendo beber, e eu nunca gostei de bebida. E aí, há uns 6 meses atrás, eu fui num casamento e ela tava. E aí nesse dia eu bebi. E quem não bebe, quando bebe, dá ruim. Aí eu peguei ela e coloquei o dedo no nariz dela no meio da festa. Falei, deixa eu te contar uma coisa. Eu escutei que eu sou chato a vida inteira. E eu não era chato. Eu tinha um diagnóstico que eu não sabia e eu sofri a vida inteira. Então você não me rotula mais nunca. E é uma amiga extremamente profissional. Ela ficou uns 15 dias me ligando todo dia para saber como que eu estava. E aí, por que aconteceu essa missão toda e inspirou um propósito de vida? E é a hora que a gente tem que entender os planos de Deus. Sempre fui louco para ser pai. Se perguntasse qual é a sua frustração na vida hoje. Há um tempo atrás eu acho que eu falaria assim, não ser pai. Hoje eu acho que Deus fez isso, que se eu fosse pai, eu não sei se eu conseguiria trabalhar do jeito que eu trabalho. Então hoje, eu sou um pouquinho pai de Samuel, eu sou um pouquinho pai de cada um dos 15 que passam por dia no consultório. E aí eu fui para São Paulo, estava num curso lá, e nessa fase de fechar o diagnóstico, porque o diagnóstico é libertador, mas não é fácil não, tá? A gente entender que eu tô aqui, que esse sapato é de couro e que eu tô doido para ficar descalço igual o Samuel, e falar assim, eu posso fazer isso, a gente tem que ter coragem. Você fala, esse homem é doido? Ó, e a meia dele nem tá tão branquinha assim. Por que não tá tão branquinha? Porque eu tenho gastura de pó. Eu pago quase o dobro do preço na luva, porque aquela luva de pó e gastura. Só de falar arrepia. E se o chão tiver um pouquinho de pó, vai doer. Então, minhas meias são todas meio amareladas. Eu passo vente, eu sou chato com roupa, porque branco, ele é encardido. Eu sou igual aquelas donas de beira de rio antigamente, que é sabão em barra, quará, vai pra máquina, lava, o cheiro do sabão não incomoda, aí eu lavo de novo com omo, tem que ser omo e tem que ser do líquido. E aí tem que pôr o amaciante tem uma bolinha que é ótima, que ela deixa sua roupa cheirando até 3 meses, e ainda tem um outro macete, pega absorvente feminino, corta ele, coloca essas bolinhas, coloca amaciante de pendura no guarda-roupa. Suas roupas ficam cheirosas deliciosas. Tá vendo? Eu tava com a minha cultura. Eu mando pra Marisa a foto das bolinhas. É um frasco, parece um frasco de desodorante. Mas ele acha que? Acha, eu compro no supermercado de Santo Antônio. Vende junto com os amaciantes. Uma bolinha pra potencializar o cheiro do amaciante. Oi? Gente, calma, gente, coleguinhas, olha a aula, vamos ter papéis. Mas não, gente, eu vou fazer igual o professor aqui, ó. Gente, vamos lá. Quem faz isso? A gente tem que se posicionar, tem hora. Isso como professor, como mãe de aluno, como pai de aluno, como aluno. E por que eu estou adorando isso? E a hora que eu falo, não gosto de apresentação com PowerPoint. Por quê? E hoje eu entendo, isso faz parte do meu diagnóstico. Meu diagnóstico não foi autismo, foi Asperger. Que hoje não se fala mais Asperger. É autismo, nível de suporte com altas habilidades. E qual que é a minha habilidade? Teoria da mente. Teoria da mente, para quem não sabe, é a capacidade de ler vocês. Eu brinco que é ler a alma. Minha terapeuta, ela fala, Otávio, você tem um toque de Midas. Isso pode te fazer, tudo que você tocar vira ouro, mas às vezes você toca na comida e vai morrer de fome, porque ouro não se come. E aí lá no consultório é muito comum as mães chegarem, minha secretária fala que eu gosto de fazer a mãe chorar. E a mãe tá com a cara boa, tá tudo bem, rindo, eu falo, mãe, deixa eu te contar, você não tá bem não. O que foi, Otávio? Mãe, tem câmera aqui, você pode ficar olhando pelo celular seu filho aqui no consultório, minha secretária vai cuidar. Se você não importar, vamos levar ele pra gente. Mas a consulta está cancelada. Otávio, peraí, como assim? Reverendo, desculpa o termo, tá? Aí eu viro pra mãe, foda-se.
Azar da consulta, eu já marco outro dia. É o que Meire falou. Se a mãe não estiver bem, o filho não vai estar. Vamos cancelar a consulta e vamos para a lanchonete tomar um café. Vai para fora. Não sou psicólogo, não te conheço tanto assim. Mas tem hora que a gente precisa desabafar. Quantas pessoas que vão lá na presbiteriana só falam assim, escuta, só isso. E aí, eu acho que por não ter filho e por acreditar que a gente não tem um propósito, esse resumo que eu estou falando para vocês, desespero, lá em São Paulo eu fiz um vídeo e coloquei no YouTube. Com 2 dias tinha 2.000 visualizações. Aí uma mãe me liga e fala assim, Otávio, eu estou desistindo da minha vida, eu não te conheço, você não me conhece, você não sabe nem de que cidade que eu sou, mas eu vi seu vídeo. E eu só não fui para o autoextermínio porque a sua história é a história do meu filho. E eu vi que talvez pode ter uma chance. E é difícil a gente virar referência, porque a gente é tão sujo quanto qualquer um. E aí, depois dessa, foram 7 de autoextermínio que me mandaram mensagem, que conseguiram algum apoio. E essa mãe depois chegou no meu consultório. E chegou lá e no meio da consulta ela tinha falado muita bobagem. Bobagem, que ela sentia ela e o marido, mas na frente do filho. E tem coisa que a criança não precisa escutar. Eu falei, mãe, aí ela falou, tá, sabe aquela mãe do autoextermínio? Sou eu. Eu falei, Deus do céu, põe a mão no meu peito, senão eu vou infartar agora. Segura minha língua e vê o que eu faço. Aí eu peguei ela e falei, aqui ó, bora agora pra casa. Estou desmarcando meus pacientes da manhã de 3, 4 e 5, você vai vir para o consultório. Você pode, você e seu marido? Sem seu filho, pode. Não vamos fazer terapia, não vamos fazer sessão de casal, eu só preciso entender vocês e conversar. Chegaram 3 da tarde, saíram de lá quase 7 horas da noite. Tive que entrar em todos os assuntos. De virar agora e falar assim, se gosta de você? Você chega em casa, olha para o espelho, se toca e fala assim, eu me respeito, eu conheço meu corpo. E você, marido, você, fulano, é a mesma coisa. Ainda lembro que eu virei para ela e falei assim, olha, com todo respeito, fulano, seu marido, você se acha bonito? Não. Aí eu falei para ela, com todo respeito, seu marido é lindo. Eu solteiro, seu marido solteiro, eu acho que talvez ele deveria até casar comigo, porque eu sou um homem charmoso. E ele falou, mas eu não me acho. Eu falei, então você vai olhar para o espelho e vai se achar. Cheguei em casa, à noite, falei, Henrique, amanhã eu estou na cadeia. Esse povo pode me processar por assédio, por um monte de coisa. 5 horas da manhã, meu telefone tocou. Era ele, eu tava, depois de 6 anos sem nada, foi a melhor noite que eu tive com a minha esposa. 8 horas da manhã, meu telefone ligou, era ela, eu tava, para te agradecer por ter salvado a nossa vida. Passou um tempo, esse menino chegou no consultório, e a gente que é da saúde, vocês da educação, vocês sabem, a gente troca figurinha. Ô Marisa, como que tá aquele aluno que é meu paciente aí? Como que ele tá? E vocês têm essa liberdade de me ligar, eu vou deixar meu celular particular com todos vocês. E aí eu liguei para a neuropsicóloga que estava avaliando esse menino e falei, e aí, qual é o diagnóstico? Eu não vou te falar, porque é a mãe que quer falar. Você quer te contar o diagnóstico. Falei, ah, meu Deus, me socorre. Chegaram no consultório no outro dia, no escuro, né? Falei, e aí, mãe, qual é o diagnóstico? Otávio, é o mesmo seu, só que o QI dele é 1 ponto acima do seu. E aí, mãe? Ele já sabe? Não, quem vem contar é você. Surpresa. Aí na hora eu respirei. E eu sempre tive muita fé, falei, ó, papai do céu, eu falo que eu sou muito próximo dele. Fala que, ó, isso é Deus, não é? Resolve, inspira, ajuda. É hora que eu falo que essas palestras, bate-papos, eu não preparo nada. Igual hoje, eu preparei com ele para vir. E minha mãe vai fazer uma cirurgia cardíaca amanhã. Me ligaram hoje de manhã que a cirurgia passou para amanhã cedo. Eu tô saindo aqui para buscar minha mãe e ir para BH, dormir lá. E amanhã eu vou dormir dentro do UTI com minha mãe. E vamos lá, é o que Deus quis. E até que eu seja forte. E tem dia que vocês vêm pra cá, que a casa sua está um caos. Exatamente. Tem dia que o pastor vai lá para o templo, para a igreja, e fala assim, gente, meu menino está com febre, minha esposa está de TPM, e eu não estou com vontade, eu estou gripado, mas tem gente precisando. E vamos embora. A gente vai onde que eles são que chamam. É onde que grita. E aí esse menino chegou lá, essa mãe, nessa hora, eu falei aqui, ó, o que eu posso fazer é o seguinte. Aí peguei o celular da mãe, o celular do pai, o meu, o consultório da minha secretária. Coloquei os 5 na mesa, todos com a tela ligada. Falei, ô fulaninho, você sabe o que a neurolia foi Isabela Calazans, que para mim é uma referência na pediatria. Aquela mulher faz milagre. Aí eu falei, olha, tia Isabela te contou por que você foi lá? Não, por quê? Falei, por causa disso. Tá vendo esse monte de celular? Você tá vendo todas as telas ligadas? Eu tô. Você também. Sua mãe só está conseguindo prestar atenção em um. Mas sabe o que é isso? Isso chama TDAH. A gente é muito acelerado. Só que a gente corre tanto que a gente se perde e voa. E aí, esse menino gosta de Cazuza.
Falei, você já viu que você sabe todas as coreografias de Cazuza, todas as letras de Cazuza, tudo? Isso é hiperfoco, isso é característica de autismo. E você já viu como que na escola você destaca sem levar caderno, sem nada? 7 anos, tá? Isso é a superdotação. Só que você vai fazer o seguinte, você tem que esconder isso? Não. Mas tem que contar para todo mundo isso? Não. Que pode parecer que você está querendo aparecer. Então, a gente tem que aprender a conviver com as características que Deus nos dá. E aí, quando eu vim para cá hoje, e aí eu só falei com ele. Hoje de manhã eu falei, Ney, tá certo o horário? Quantas pessoas? Qual que é o perfil que botaram? Os profissionais, em torno de 40. Falei, então vamos embora. Então eu vim pensando o que eu poderia falar para vocês. Eu vim falar para vocês o seguinte. Quem aqui que será que é autista? Quem aqui sabe o que é? Nossa amiga ali, claro que não é, mas já falou que não gosta das festas, é a mesma característica minha. Pode ser traço. E aí, na hora que você chegou, você já virou referência. Meio falou comigo, Otávia, aquela ali que é a professora que cuida de educação, que está na parte da educação inclusiva e que é referência. Então, você pediu para falar depois. E eu adorei quando a gente chegou, foi quem veio na frente e destacou. Por que ela veio na frente e destacou e brincando e que abarulhado tudo? Porque você já viu que azar não tem limite. O que é não ter limite? É claro que é respeito. Amigo, a gente é colega, a gente é de nós. Então, o que a gente tem que entender? Que são muitos padrões que a gente tem que se libertar. Eu, há um tempo atrás, eu fiz um curso de introdução à teologia e filosofia lá no Instituto Santo Inácio de Loyola, lá em BH. E o professor era o padre Johann Konings. Chegou a ser reitor da PUC, já é falecido, um padre alemão, jesuíta, e era uma referência para mim esse padre. E ele contava uma história que tinha uma missa e todo dia, na hora da missa, o gato entrava e ficava sentado no altar. E o gato entrava e sentava no altar. Isso foram anos. Esse padre mudou de paróquia. Veio outro padre e o gato continuou entrando. E esse padre chegou e não sabia o porquê. Passou um tempo, o gato morreu. O que esse padre fez? Arrumou um gato e ele amarrava o gato no altar toda vez. Tinha que manter a tradição. Passou um tempo, foi padre embora, foi gato que morreu, e padre que voltou, e padre que chegou, e o gato amarrado, ninguém nunca sabia por quê. Então por que um aluno que tem autismo não pode tirar o chinelo? Eu preciso ser sincero com a mãe, de falar assim, mãe, aqui tem manga. Ele sem o calçado, ele pode pisar e escorregar. Então, você está disposta a assumir esse risco? Estou, porque hoje a gente tem que preocupar até com essa parte legal. E tem que ser sincero e conversar. Ontem eu atendi uma criança, o Samuel. Eu amei. E o consultório é igual lá na comunidade do Senhor. A comunidade nos dá o argumento para o dia a dia. Claro que a gente tem que estudar, igual eu estou com 100 quantas pós, mas ela vai indo. E o Samuel, duas coisas me chamaram muita atenção. Começou a chover. Meu consultório é naquela rua abaixo do hospital. A mãe falou, tá, ele saiu correndo com o guarda-chuva porque ele viu uma menina e a mãe, ele tem 6 anos, uma menina e a mãe na chuva. E a mãe da menina ficou admirada. Gente, o que ele fez? Papel que qualquer um deveria fazer, né? Você tá com um guarda-chuva, protege a criança, que era pequenininha a outra. Mas isso hoje a gente não está acostumado mais a ter carinho, a receber afeto, a ser cuidado. Oi, bom dia, tudo bem? Continua andando. Você não espera nem a resposta do outro. Eu te perguntei com formalidade e não quero que você responda porque eu estou com pressa. Eu escuto o WhatsApp na velocidade 2. E aí depois, eu não, tá gente? Eu escutava. Depois que eu escutei sobre isso, se eu não consigo respeitar nem o tempo de fala da pessoa, eu vou respeitar o quê? E eu tenho que entender, eu dei uma palestra essa semana falando sobre isso. Vocês já viram Deus falar assim, eu estou ocupado, não posso te atender? Nunca. Sempre Jesus parou e atendeu. Só que todas as vezes que ele atendeu, ele deu o livre-arbítrio de pedir. Olha a história de Bartimeu. O que você quer que eu faça? Que eu veja. A sua fé te curou. Então, a gente tem que se permitir nos libertar de algumas formalidades que nos fazem sofrer. E aí depois a gente chegou lá e a mãe cochichou comigo. Tá, o que eu faço? A psicóloga e a fono é na mesma clínica. Ele falou com a psicóloga que ela é legal e falou com a fono que ela é chata. Eu falei, olha, a minha vontade é de falar assim, troca de fono. Porque se não criou vínculo, ele não vai andar. Mas já pensou se cada vez que o Samuel não gostar de uma professora trocar, daqui uns dias, tá ferrado. Um dia que ele gostar de uma, vai ter que levar, vai ter que casar com ela. Então a gente não pode permitir. Eu sei, tem uns pacientes que a gente quer levar pra gente, tem uns alunos que a gente quer que
gente. Só que eu virei para ele e falei, ô Samuel, nós vamos fazer o seguinte, coincidentemente também chama Samuel, nós vamos fazer o seguinte, você vai chegar para a tia fulana e falar assim, tia fulana, você está me ensinando a falar melhor. E ele quer ser youtuber, tá? Aí eu falei com ele, você é youtuber, tem que saber conversar. Então você vai falar com ela, tia fulana, você está me ajudando a falar melhor. Mas o jeito que você me ensina não tá legal, eu não estou gostando. Dá para você fazer isso? Dá. Ah, Samuel, não posso fazer isso. Ah, então vamos tentar de outro jeito? Eu falei, Samuel, você está sendo sem educação com ela? Não, você está dando ela um presente. É o que eu falo com meus pacientes, sem mimimi, me coloca na parede. Porque o Instagram está aí hoje. E o povo adora falar assim, não, no Instagram falava isso. Me pressiona. Otávio, tá diferente do que você falou. Ou eu vou te falar assim, olha, realmente eu estava errado, desculpa. Ou eu vou falar assim, olha, isso aí está errado, a referência bibliográfica está aqui. O correto é esse. Então, gente, sejam sinceros com a família, com a direção. Ah, é porque é minha chefe, é porque é o reverendo. Gente, seja sincero. Deus na cruz pediu socorro. Pai, por que me abandonaste? E vocês estão achando que vocês não podem pedir socorro? E se a pessoa que você pediu socorro não te entendeu, o erro é dela. Não é seu, não. Então pede socorro. Para a mãe, para a escola, para a família, para o aluno. Samuel, Meire virou um sacerdócio na minha vida. Eu mudei meu jeito de trabalhar. O dia que ela virou e falou assim, Otávio, põe disciplina. Falei, Meire, então posso engrossar a voz? E tem até nome, modulação vocal. Samuel chega no consultório, a cabeça no pé e o pé na cabeça. É invertido. Mas a broca vai na boca dele. E ele sabe o que ele tem que fazer. E aí, para não delongar muito, já que vocês cansam de tanta bobagem que eu estava falando, e eu também tenho que pegar a estrada já, e eu tenho dificuldade para dirigir à noite, e amanhã vai ser um dia, se Deus quiser, ele acha que ele vai dar tudo certo na cirurgia da minha mãe, vai ser uma cirurgia cardíaca, ela tem uma comunicação intratrial de 3 centímetros. Vai ter que colocar uma prótese, cirurgia particular, cara, que a gente raspou moeda hoje, mas está dando tudo certo. Então, para finalizar, eu queria fazer 3 coisas aqui. Primeiro, quando eu falo de deixar fluir, a gente fez um bate-papo desse há pouco tempo, que eu levei um presente para a Meire. E chegou lá, eu vi uma senhora que ela foi tão acolhedora, principalmente com o Meire, que o presente de Meire foi para ela. E esse presente é uma caneca que eu escrevo na caneca, que o amor é necessário. Mas só amor não basta, não. Não adianta vocês falarem que ama Samuel, mas deixa lá debaixo do pé de mano. Eu amo Samuel, mas vamos ligar para a mãe buscar porque tá chato? Ah, eu amo meu marido, mas ele tá enjoado. Vocês já viram que marido virou eletrodoméstico, gente? Troca? Gente, é hora que eu falo, casamento, relacionamento humano é opção. A gente tem que fazer a opção todos os dias de estar junto. Todos os dias de enfrentar aquela guerra. Então, Meire me ensinou a ter essa disciplina. E quem me ensinou que amar não basta foi Meire. Então a caneca hoje é sua. E aí a gente não está aqui para julgar nem para criticar. Mas as palmas inclusivas. E olha só como que Deus nos dá os sinais. Vocês perceberam na hora que nós chegamos no ventilador como que estava? Peleco, 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 peleco. Não, calma, nós vamos chegar. Calma, não vai spoiler, não. Calma, coleguinha, comporta. Ou TDAH acelerado. Nós vamos ter um ar-condicionado, né? Aí o que acontece? Não, eu vou dar uma sugestão melhor. Eu tenho em casa 500 orquídeas, 400 rosas do deserto, 160 palmeiras. Vamos pensar em fazer uma parede verde aqui atrás. Vai economizar com energia elétrica, vai ensinar sobre o meio ambiente, vai ser sensorial e vai refrescar aqui. Se quiserem, eu ajudo vocês a fazer, eu trago até as plantas. E aí o que acontece? Tava o peleco ali, eu tava aqui com o dedo tomando, eu não tô vendo, só que eu aprendi a regular. Samuel ainda não. E aí eu tava olhando pra você, de preto. Você olhava. Aí eu só ficava assim, meu Deus, vai lá, abençoa essa mulher para ela levantar e quebrar esse ventilador. Aí de repente você tomou a iniciativa de vir cá e desligar. Eu falei, nossa, eu te amo, casa comigo. A misofonia eu consigo controlar, só que chega no momento, se eu não acabar com aquilo, eu transformo, eu xingo. Mas pra que eu tô falando isso? Eu quero usar isso de exemplo para falar assim, gente, às vezes eu não escuto
escuto, mas o outro escuta. Não me incomoda, mas para ele é muito. Então é a hora da sinceridade do Samuel, do meu outro Samuel lá. Tá te incomodando? O que eu posso fazer para melhorar? Vamos desligar. Aí depois você falou assim, abre a janela. Aí na hora que foi abrir a janela fez um barulho. E abriu com o maior cuidado. Mas olha só, foi um barulho momentâneo que passou. E o ventilador, talvez se ele tivesse ficado ligado, a gente poderia até estar um pouco mais confortável, um pouco mais agradável. Mas teria gente muito sofrida aqui. E inclusão é a gente conseguir, não é incluir, é ter uma equidade, o que é bom para mim, o que é bom para você, e chegar nesse meio termo. Então aqui, eu trouxe outra coisa que eu queria que meio me ajudasse a distribuir. Tem algumas aqui, essas da frente, meio, tem sementes de girassol. As de trás, não. Eu queria que você distribuísse aleatório. Algumas pessoas vão ganhar semente de girassol. Pode levar na caixa? Umas pessoas vão ganhar semente de girassol, outras não. Eu sempre levo semente de girassol para todo mundo. Mas semana de mudança de consultório. Minha mãe não operar amanhã, desculpa, gente, eu não consegui ter tempo. E a gente tem que ser sincero de falar que eu não consegui. Por que eu falo que é semente de girassol? Porque eu já vi gente que foi salva porque viu uma flor na rua. Entendi que a nossa vida está horrível. Então esse girassol não é para plantar só na sua casa. Põe uma ali no pé de manga, apesar de lá não bater sol. Planta uma na beira do meio-fio, mas planta uma na sua casa, que a gente tem que cuidar do nosso tempo sagrado também. Mas alguém está passando na rua que você nunca vai saber que você fez bem para aquela pessoa. Mas ela sentiu bem porque ela viu o girassol. E nesse cartão, o Pequeno Príncipe. E eu amo a história do Pequeno Príncipe, mas eu acho mais impressionante que ninguém nunca percebeu no desenho que ele viaja no rabo de um cometa. Coloca a mão no ferro de passar, gente. Dói, né? Imagina abraçar um cometa. É bonito na novela, né? É bonito no desenho. E assim é a maternidade. Ela é bonita e ela é sagrada, mas nem sempre ela é romântica. Então vamos entender a dificuldade do outro. Por que esse papel? Para vocês entenderem que vocês fizeram, juntou dinheiro, fez a viagem da vida, ou a festa da vida, tirou 1 milhão de fotos, mas nunca vai olhar e ainda vai apagar. Antigamente a gente viajava, máquina Kodak 12, 24, 36, comprava o filme e depois não tinha dinheiro para revelar, perdia o filme, mas era sofrido aquilo. Então para a gente lembrar que a gente ainda tem que materializar os nossos sonhos. Se a gente não vê, a gente esquece. E eu queria que vocês pensassem como educadoras e como mãe de um filho atípico ou de um filho independente. Aqui tem 4 linhas. Eu queria que em 2 linhas vocês escrevessem o que eu posso fazer como educadora para que esse mundo seja um pouquinho melhor. Para eu respeitar mais. Para eu conseguir ser respeitado mais. O que eu posso melhorar? O que Deus me pede? E nas outras 2 linhas, o que eu estou fazendo de errado, o que eu acredito que eu estou fazendo de errado, que eu não consigo nem falar com ninguém, mas eu quero que Deus me ajude a mudar. Ah, mas eu tenho medo de alguém ver isso. Então escreve e depois põe fogo. Conversa só você e Deus lá. Agora, se você não acha essa necessidade de pôr fogo, deixa na porta da sua geladeira ou na porta da sua agenda. Para todo dia você lembrar e falar assim, essa semana eu não consegui. Essa semana eu perdi a batalha, a guerra não. Semana que vem eu vou lutar. E aí, o outro presente eu ia dar para a Marisa, mas a Marisa rodou. Mas eu vou trazer uma caneca para você depois, tá, Marisa? Porque quando eu vi o reverendo, eu lembrei da história dele comigo, lá no início, esse aqui vai ser dele. E por que essa agenda é do Senhor? Porque essa agenda é a agenda do papai. Essa agenda do papai, eu não estou aqui dando uma de bom. Sou mais podre do que qualquer um. Por que eu estou falando dessa agenda? Eu fui dar uma entrevista na rádio, a radialista, que era a Linda Martins, comentou e eu comprei 10. Cheguei em casa, meu marido desceu o cacete. Falei, tá, você está fazendo obra, comprou 10 agendas? Então, para a gente lembrar que tem hora que a gente tem que tirar da onde que a gente não tem para ajudar quem está precisando mais do que a gente. E essa agenda, eu quero que ele leve, para quê? Porque a agenda é para a gente anotar os nossos lembretes, só que ela é de todo dia. E como eu sei que ele está aqui na linha de frente com vocês, é para quando vocês verem ele, lembrar da agenda. E quando ele vê a agenda, ele fala assim, eu preciso ir lá na escola, que eu quero saber o que foi incluído hoje. E se eu pudesse pedir um favor para vocês, nós estamos em dezembro. Dezembro do ano que vem, vamos pensar o que mudou? E aí em dezembro do ano que vem, vamos fazer esse bate-papo de novo? Só que aí esse bate-papo, nós vamos usar aquele quadro ali,
E aí, se for permitido, eu vou trazer os alfinetes, os papéis, e aí nós vamos escrever ali o que cada um mudou e o que cada um abandonou. Mas vocês vão me entregar esses papéis, talvez vocês passem só para a Marisa, e só a Marisa vai saber que papel que é de quem. Para a gente colocar ali sem nome, para vocês verem assim, gente, essa pessoa deixou a arrogância e aumentou o acolhimento. Eu não sei nem quem que é, e não me cabe especular, não me cabe saber. Me cabe entender que nesse ambiente algo de melhor está acontecendo. Porque vocês melhoram a vida de muitas famílias. O dia que Meire falou comigo, Otávio, ainda não é a perfeição, mas é a escola que eu mais senti acolhida, e eu já escutei isso de outras Meires, de outras mães, de outras famílias. Eu devo ter uns mais de 20 pacientes daqui. Então eu já escutei de várias mães, e eu não estou jogando confete, não é perfil do autista. Posso não, quero não, devo não. Depois a gente conversa. Porque eu preciso das figurinhas deles também, que tem umas desconfianças aí que precisa ajudar. E às vezes, para a gente ajudar uma mãe, a gente precisa do reverendo, do pastor, do padre, da professora, do médico, do dentista, e falar assim, ó, como que nós vamos fazer? E só para finalizar isso, de falei dessa aí, do ajudar do vínculo, teve uma vez que Isabela Calazans, foi nessa fase que eu apaixonei com o trabalho dela. Ela me chamou e falou, tá, eu não conhecia ela. E hoje é minha irmã para mim. Tem um paciente tal, que é seu paciente, podemos marcar para conversar? Eu fui lá para conversar, e com a teoria da mente, eu citei algumas coisas dela que eu fui sentindo, e Isabela começou a chorar. E a gente foi criando aquele vínculo. E ela falou, tá, o que você acha? Eu falei, autista, né? Só que é uma família tradicional, conservadora, que gosta da aparência e busca a aparência social em Sete Lagoas, que se você falar que é autista, das duas uma. Ou essa família vai esconder o menino, ou ela vai colocar um tratamento absurdo que vai atrapalhar ele. O que nós vamos fazer? Eu falei, nós vamos chamar a mãe e falar, mãe, não conseguimos fechar o diagnóstico ainda, precisamos de mais 3 meses. Mas para fechar, nós precisamos que você vá numa psicóloga X, que atua nessa área, para preparar algumas questões comportamentais suas que podem estar influenciando. Só que essa psicóloga era uma amiga nossa, que criamos um vínculo para preparar a mãe para conseguir lidar com o diagnóstico. Então, esse momento está aqui. Dentista, Otávio, doutor não existe comigo, reverendo, professora, pessoal da cantina, pessoal da faxina, a moça que vende picolé, a mãe, a comunidade escolar, ou caminha junto ou ninguém vai para frente. O dia que a gente entender que a gente é uma unidade, é aquela história do filme do Homem-Aranha, né? Ele não quis correr atrás daquele bandido, e o bandido que ele não salvou, que ele não correu atrás, ele não conseguiu salvar a vida do tio dele, que foi o motivo daquele bandido. Então, o que vocês fazem aqui vai reverberar gerações para frente. A rua que vocês moram, provavelmente vocês não sabem quem foi. E quem é aquela pessoa daquele nome, nem naquela rua deve ter morado. Então, vocês são o que vocês praticam. E o que vocês praticam vão ficar. E a gente não tem que ter vaidade para levar nada, porque nada vai ser levado. Então, vamos fazer diferença. Vocês têm feito, e eu só posso agradecer por tudo. Reverendo, essa aqui é do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer bom uso, porque a diferença o Senhor já tem feito na vida de muita gente. Obrigado, gente. Eu vou calçar um sapato, porque agora já está na hora de ir embora. Bota molhado lá fora. Vou esfregar na mão. Nós separamos a caneca do colégio para vocês. A gente as loucas pelas canecas, né? Também não. Então a gente separou assim, um mimo, né? Para que vocês carreguem, já sei que carrega o colégio no coração, mas também no café, no dia a dia, né? Legal. E a sua caneca vem não vai ser semana que vem que você vai ter de férias. Mas em janeiro ela chega. Eu queria, sabe, às vezes alguém tem uma pergunta, né? Alguma coisa a falar, perguntar, não sei. Eu tenho algo para falar. O meu rapaz tem 16 anos e ele tem TDAH. E o quanto faz realmente a diferença da escola acolher a pessoa. Porque até então ele tinha dificuldade, ele era um menino disperso, ele não tinha qualidade, ele não tinha amigos. E quando ele mudou para uma escola onde a escola pôde realmente acolher, o meu filho virou outra pessoa. Você vê como que a comunidade faz diferença, mas a gente tem que permitir que ela faça. Eu estou mudando de consultório e eu gosto que tudo tenha significado. Aí eu falei, eu quero entregar um coração para cada pessoa que visitar o consultório nos primeiros 15 dias.
E aí eu tenho uma paciente que eu sou fã dela, é adulta, tem alguns adultos que a gente atende, algumas crianças, é raro, mas tem. Que ela é pernambucana, cabarretada, brava, casada, aqui da PepsiCo. E ela, para evitar o uso de celular, ela começou a entrar no YouTube e aprender a fazer amigurumi por conta própria, aprendeu sozinha, autodidata. E aí eu falei, olha, eu quero fazer um coração de amigurumi para os pacientes que forem, quanto que custa? R$9 cada um. Eu falei, mas se eu atender os 200 no mês, faz 2 mil, não vai rolar agora no momento de obra. Ela falou, não, compra o material que eu vou te ajudar a fazer, eu vou te ensinar a fazer. Gente, eu comecei, a habilidade para crochê não é comigo, não. Eu falei, vou pegar essa linha, eu vou usar para amarrar a orquídea, mas eu não vou fazer. Aí ela me ligou e falou, Otávio, eu vou fazer 200 para você, eu vou te dar de presente. Eu falei, você tá louca? De jeito nenhum. Aí ela virou para mim e falou, Otávio, você oferece tanta coisa para tanta gente e não aceita receber. Então, tem hora que a gente tem que aceitar receber, até para permitir que essa pessoa faça diferença. E aí, eu busquei hoje os corações, lá com ela. Então, só para vocês entenderem que a diferença que vocês fazem para o aluno vai reverberar em quem vocês nem imaginam. Ela não sabe que eu trouxe isso para cá. Talvez quando ela ver o vídeo no YouTube, ela vai saber. Mas ela acha que isso aqui são só para os meus pacientes. E aí eu trouxe 4. Sua, pela pergunta. Amém, amém. Eu já tenho nos abençoado. Sua, porque você me salvou dessa. Obrigada a você. Foi você que chorou quando escolheu a turma, não foi? Sua emoção merece. E Marisa, nossa, te elogia tanto que eu era ansioso para te conhecer. Obrigado, gente. Pra você, Otávio. E é isso, desculpa qualquer bobagem. Nesse caso, eu tenho um celular particular. Pode seguir lá. Se alguém quiser ver o vídeo que eu falo mais detalhado do diagnóstico, é só mandar um oi. Às vezes eu demoro 1 ou 2 dias para responder, porque são mais de 200 mensagens, mais de 200 conversas por dia. Sim. Mas a gente responde. Tá? E o que precisar, a gente está à disposição para a escola, para as famílias, para o reverendo, para vocês. E o que eu precisar, eu vou gritar também, tá? Ultimamente eu aprendi a fazer barulho. E eu quero gritar quando você me socorre. E amanhã, hoje quando vocês forem dormir, Nós vamos orar. reza, ora. Porque amanhã eu preciso de socorro. Porque amanhã eu sei que eu não vou estar bem. Eu achei que eu não ia conseguir falar direito aqui hoje. Mas a gente conseguiu. Obrigado por tudo, gente.